Tevano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem desde a nossa aula de ontem. Hoje a gente vai dar ali um fechamento, um apanhadão geral de tudo aquilo que a gente tem conversado nessas últimas aulas, né? Então ontem a gente falou ali, né, sobre a emissão de CO2, sobre os acordos globais para a redução da emissão de gases, né, para diminuir toda essa questão das alterações climáticas, né, para podemos reverter, né, aquilo que é possível do que o homem já fez e que foi tão prejudicial para a nossa natureza, né? Nós ficamos um bom tempo conversando sobre isso ali, né? Boa parte do C2 foi dedicada para realmente compreender, né, os efeitos da nossa ação no planeta, os efeitos da nossa ação para a natureza e também pensar um pouco, né, em estratégias e buscar possíveis estratégias para reverter todo esse processo, né? Tanto que a nossa processual 2, ela vai pedir ali que vocês tragam um mapa mental um pouquinho, né? Sobre esse, principalmente ali com relação a descartes de lixo, né? As possibilidades ali, né, de salvar o nosso planeta, de reverter as condições ambientais, né, para que a gente feche bem esse conteúdo, né? Então, hoje a gente consegue concluir ali. Então, pega o seu MD, pega o seu caderno e vamos lá. Cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, agosto de 2020. Estamos quase terminando mais um mês. Conteúdo: alterações ambientais. Habilidade: compreender o papel do homem no processo de reverter as alterações ambientais. Basicamente, um fechamento mesmo de tudo aquilo que a gente conversou, para que a gente possa sair dessa aula de hoje, para que a gente possa fechar esse MD2 ali, esse C2, bem conscientes do nosso papel enquanto agentes modificadores da situação em que a nossa natureza se encontra hoje, beleza? Então, para a gente fechar, eu vou usar o texto base do MD ali na página 58, que é o texto realmente de fechamento, para que nas próximas semanas a gente possa então entrar em um novo conteúdo. Então pega o seu livro ali, na página 58, no texto É Possível Reverter as Alterações Ambientais, para que a gente possa conversar um pouquinho. Então eu vou lendo e a gente vai aí conversando e fazendo essa conclusão do nosso C2, beleza? O aquecimento desigual da superfície da Terra e do oceano contribui para a formação dos ventos e das correntes oceânicas. Essas correntes transferem energia térmica dos trópicos para os polos a fim de promover um equilíbrio térmico. Alterando essa dinâmica, a ação do ser humano tem implicado em consequências graves ao ambiente e seus processos que possibilitam a sobrevivência de diversas espécies. Então, começo ali citando essa questão da sobrevivência de diversas espécies, né? Algo que eu citei muito nesse capítulo e que eu quero que vocês saiam com isso bem entendido daqui, é que quando eu prejudico a natureza, quando tem um aquecimento nos oceanos, as reações são todas em cadeia. Lembrem que quando a gente fala nessas questões de ecologia, né, de conservação da natureza, tudo o que acontece na natureza é uma cadeia, né? Então, uma cadeia alimentar, tudo é relacionado a isso. Quando eu afeto um indivíduo, eu vou ter uma série de reações em cadeia que vão afetar outros diversos indivíduos. É aquela questão que eu falei dos peixes, né? Então, quando o mar aquece, morrem os peixes menores, os peixes maiores que se alimentavam dos peixes menores também vão morrer porque não vão ter alimento, o homem que pescava vai ter prejuízo financeiro, o homem que comprava do pescador vai ter um outro prejuízo, e assim por diante, né? Então é uma reação realmente em cadeia quando a gente fala dessas alterações ambientais, certo? E aí ele traz ali, né? Extinção de espécies aumenta em escala sem precedentes, alerta relatório do IPEBS. As taxas de extinção de espécies animais e vegetais estão aumentando em uma escala sem precedentes. A abundância média de espécies nativas na maioria dos principais habitats terrestres caiu em pelo menos 20% desde os anos 1900. Mais de 40% das espécies de anfíbio, quase 33% dos corais e mais de 1/3 de todos os mamíferos estão ameaçados. Então veja que número assim que a gente nem consegue ter nem noção, né? 1/3 dos mamíferos que existem no nosso planeta estão ameaçados de extinção. Então, né, a cada 3 mamíferos nós temos um que está ameaçado de extinção, que está ameaçado de sumir do nosso planeta. São animais que possivelmente você já não conheceu, que possivelmente os seus filhos vão ter menos chance de conhecer, porque a tendência é que isso aumente a cada ano que se passa se o homem não reverter as suas ações.
Essa perda é resultado direto da atividade humana e constitui uma grave ameaça ao bem-estar humano em todas as regiões do mundo, alerta um grupo de cientistas de 50 países, incluindo do Brasil. Eles são autores da primeira avaliação global do estado da natureza na plataforma intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Pelo menos 680 espécies de vertebrados foram levados à extinção desde o século XVI, e mais de 9% de todas as raças domesticadas de mamíferos usados para alimentação e agricultura foram extintas até 2016. Veja a quantidade de animais que foram extintos, que já não estão ameaçados, foram extintos, sumiram da face do nosso planeta. Nós nunca mais vamos ver, né? Como é um número alarmante. E aí ele continua, né? Desde 1980, as emissões de gases do efeito dobraram, elevando a temperatura média global em pelo menos 0,7. Lembra que a gente viu que isso pode parecer um número pequeno, mas na verdade é um dado bem alarmante para o pequeno espaço de tempo em que se teve essa variação, certo? Aí ele traz ali alguns outros fatores, né? Mas eu quero terminar ali dizendo assim, né? Ainda não chegamos ao ponto de irreversibilidade na perda da biodiversidade e a consequente degradação dos serviços ecossistêmicos essenciais para a qualidade de vida. Ou seja, a gente ainda não chegou numa coisa irreversível, ainda tem possibilidade de mudar. Se tomarmos decisões agora, para em conjunto e de forma coordenada e cooperativa, promovermos mudanças transformativas integradas, inclusivas e baseadas no melhor conhecimento científico disponível, é possível reverter a velocidade da degradação, disse Jory. Isso passa obrigatoriamente por conseguir cumprir as metas do Acordo de Paris, pois o aquecimento global já é um dos principais impulsionadores da perda da biodiversidade e degradação dos serviços ecossistêmicos, certo? Então, ele traz ali, né, que as perdas ainda não são irreversíveis, mas que depende muito do uso da tecnologia, da ciência e do compromisso do homem em mudar esse nosso modo de vida. Tem possibilidade de reverter, por mais que os dados sejam muito alarmantes, muitas espécies perdidas, muitas espécies ameaçadas de extinção, ainda tem como mudar? Tem, né? E é isso que eu quero que a gente saia daqui pensando hoje, que essa mudança depende da ciência, depende da tecnologia, mas depende de uma mudança de raciocínio e de pensamento meu e seu, que mais vocês ainda do que eu, que somos o futuro, né, do nosso país, que somos o futuro do mundo como um todo, né? Então essa mudança e ter essa noção de que isso ainda dá para se reverter vai depender muito das nossas mudanças. Porque se a gente não mudar e continuarmos na tendência que está, em poucos anos isso vai se tornar irreversível. E aí já não vai dar mais para voltar atrás. Então eu concluo aqui bem esse C2 e essa unidade trazendo essa questão de que como nós precisamos desenvolver essa consciência, essa mudança de comportamento e entender que nós precisamos mudar o nosso modo de vida para que a gente possa trazer melhores condições para o nosso planeta. Eu uso a frase da composta mais no dia da nossa palestra, né? O planeta está aí há bilhões de anos e ele vai continuar há bilhões de anos, né? Agora, as espécies animais, as espécies de plantas, de bactérias, de fungos vão ser extintas enquanto o planeta vai continuar. Eu e você podemos ser extintos enquanto o planeta ainda vai continuar aí. Então, nós precisamos mudar se a gente quiser preservar a nossa e todas as outras espécies do planeta. Beleza? Com isso a gente fecha bem esse capítulo. Espero que você leve essa mensagem, que é um conteúdo muito importante, mas que também é uma mudança de pensamento para mim, para você, para as nossas famílias, para o mundo. Beleza, pessoal? Então, um beijo, um abraço e até semana que vem.